Eu estou confortável. Que dia é, Maria? Hoje é 25 Hoje é de 25. agosto de 25. 2013. 25 de agosto de 2013. O assunto hoje é absolutamente importante e absolutamente complicado. E impossível nós construirmos uma noção do que é Deus, o absoluto, como é chamado na filosofia, sem percorrer certas etapas. Então, eu vou começar, embora não seja essa a intenção, fazer história da filosofia, eu vou começar com uma parte histórica, sem a qual a gente não consegue entender nada do que vem depois, principalmente na filosofia moderna, de Descartes para cá até hoje. E até hoje continua. A palavra Deus, usada em português ou em latim, é um substantivo. E ela vem da palavra, tem o mesmo sentido que originariamente em grego tinha a palavra theos, Deus. Deus, em português, é o Deus em latim e é o theos em grego. E a gente pensa que Deus é um substantivo, assim como tem homem, este homem, João, Pedro, tem Deus. E Deus, então, é um substantivo. Na realidade, a palavra theos, originariamente, não era substantivo e não significava Deus. A palavra theos teria que ser traduzida pelo adjetivo divino. É divino e não Deus. E essa palavra divino começa na nossa antiguidade ocidental, que é a única que eu conheço sobre a qual eu posso falar. Essa palavra theos, bem antigamente, designava o divino, era o túmulo dos antepassados, ou os antepassados em sua totalidade, que eram enterrados embaixo do fogo sagrado da Restia, que é o fogo dos lares que nunca pode ser apagado. Embaixo desta Restia moravam os deuses. E esses deuses eram chamados theoi. Os deuses eram divinos. Esse é o primeiro sentido da palavra divino. E esses deuses, os antepassados mortos, eles eram divinos e eram muito importantes porque é deles que vinha tudo. Então, a voz dos antepassados era a lei, era a organização da sociedade. A sociedade começa com um pater, um pai de família, com sua mulher e seus filhos, comendo, bebendo, trabalhando, em torno do fogo sagrado da Restia, que nunca pode ser apagado, embaixo do qual estão os antepassados divinos. E esses antepassados divinos é que dizem como é que as coisas devem ser. Então, são os antepassados divinos que têm o poder de dizer isso é bom, isso é mal, eu devo fazer isso, não devo fazer aquilo. São esses antepassados divinos que estruturam as regras da família, estruturam a própria família. Então, o pater não pode inventar nenhuma lei. A família não pode inventar nenhuma lei, nem mudar costumes. Quem pode fazer isso são os antepassados já mortos. E esses antepassados divinos vão, então, fazer com que tudo o resto fique também divino, participante da divindade. Então, o fogo sagrado da Restia é divino. A família é divina. O terreno no qual a família mora e trabalha é divino. E nenhum estrangeiro pode entrar nesse terreno, que é divino, sem pedir a autorização do pater
que, em nome dos antepassados, vai dizer que ele é bem-vindo ou que ele não é bem-vindo e então tem que sair. E se ele não obedecer a esta lei, ele vai ser morto. É pena de morte. E sorte que, na cidade antiga, a comunicação de uma família para outra se tornaria impossível se eles não tivessem, porque cada um é dono, os deuses, os antepassados divinos são donos desse território. Eles não poderiam um viajar para o outro se eles não tivessem, em cima disso, feito a descoberta do Odós, o caminho. O caminho é aquele lugar na Terra em que um estrangeiro pode passar pela propriedade do outro sem ser morto. Então, se eu atravesso pelo caminho, pelo Odós, eu posso ir de um lugar para o outro e não estou fazendo nada de mal e não serei morto. Agora, se eu sair do Odós, a pena é de morte. São os antepassados divinos que determinam isso. Esses antepassados divinos eram simbolizados por pequenas estatuetas de barro, uma que outra depois de mármore, mas geralmente de barro, de 10 a 15 centímetros de altura, que estão enfileiradas na parte superior da restia, do fogo sagrado. Então, o fogo sagrado está delimitado como se fosse um pequeno muro, e em cima deste pequeno muro estão agora as efígies dos antepassados, o pai, o avô, o bisavô, a avó. Eles trabalhavam com mulher, com homem e mulher. Esse culto aos antepassados se formalizava no canto que era feito em torno do fogo sagrado em homenagem aos antepassados. Então, em situações de festa ou em situações bem peculiares, como o casamento, vai acontecer algo que é típico e importante nesse contexto. Uma mulher que vai se casar com alguém de uma outra família, ela vai ser morta, porque ela sai do território da família e entra em outro território. Então, já por isso, não poderia haver casamento fora da família. E exatamente o contrário do que acontece, o casamento tem que ser feito fora da família. Mas então, como é que a mulher, que é de outra família, pode entrar, vai ser morta, porque ela pisa em cima do terreno que é propriedade destes seres divinos, dos antepassados? Então, para evitar esse problema, a mulher, quando vai se casar e quer atravessar o terreno de uma família para da outra família, ela não pode ir caminhando de um para outro. Ela vai ter que, como não pode pisar no chão, senão ela vai ser morta, ela vai ter que ser carregada nos braços. O noivo carrega a noiva nos braços, porque aí ela não está caminhando no chão sagrado e, portanto, não está condenada à morte. Quando o noivo, com a noiva nos braços, chega diante do altar do fogo sagrado da restia, o pater entoa um cântico, todos com roupa branca, com uma coroa de louros na cabeça, eles em círculo, girando em torno do fogo do sagrado da restia, a começar pelo pai, pater, pela mãe e pelos filhos e esposos. Eles vão agora, por a idade, em fileira, dançar em torno do fogo sagrado, em homenagem aos antepassados, e aí o pater canta o canto sagrado
dos antepassados, dos deuses, o canto dos deuses. E o canto dos deuses é o canto em que a gente louva as virtudes do pai falecido, do avô falecido, do bisavô, ou seja, a gente canta as armas dos barões assinalados, mas não só tinham que ser assinalados pela consanguinidade. E depois de cantar a homenagem ao pai, avô, bisavô e aos outros, o pater inclui nesta família, na qual começa nos antepassados, mas ela continua com os vivos, ele inclui agora, e nesta nova família eu estou incluindo a mulher tal que passa a fazer parte da nossa família como mulher de nosso filho tal, e de tal maneira que ela é posta no chão e pode pisar no chão porque ela agora faz parte desta família. E como sinal que ela faz parte desta família, ela muda de nome e o sobrenome dela vai ser o sobrenome da família anterior. Essa estrutura é a estrutura de Deus, a estrutura divina. Divino, numa primeira etapa, é isto. São os antepassados, a homenagem aos antepassados, a homenagem às leis oriundas dos antepassados, a estrutura da família, isto tudo em filosofia antiga, história antiga, é divino. Há, portanto, uma divindade nos antepassados e na família. Mas não há Deus. Então, para seguir o caminho, nesta família, depois de algum tempo, séculos, ao lado dos antepassados, pai, avô, bisavô, começa-se a introduzir os assim chamados deuses domésticos. Os deuses internos, que são deuses, são o pai, avô, bisavô, e tem a estátua no meio do altar. Mas agora começam a pôr ao lado, portanto, deuses externos, significa geograficamente na sequência dos antepassados. Depois de seguir os antepassados, a gente bota um Deus que é o Deus do Sol. E esse Deus do Sol, ou a deusa do amor, ou a deusa da caça. E a gente vai introduzindo, então, os deuses externos. Externos porque na linha, que é a linha avada no fogo sagrado da Hestia, esses deuses são externos, porque não fazem parte da família, mas são homenageados como deuses divinos, assim como os antepassados. Não mais que os antepassados, até menos que os antepassados. Mais divino que Apolo, Diana, são os antepassados, nessa primeira etapa. E esses deuses são externos por dois motivos. Porque eles estão na coluna, na fileira da Hestia. Eles estão do lado de fora e eles são também externos, porque são deuses que estão fora da família. O Sol, ou Diana, a caçadora, são deuses que estão, então, em dois sentidos externos. Geralmente a gente conseguia apagar. Esses deuses são os deuses externos e, desde o começo, há, portanto, um politeísmo, uma pluralidade de deuses. E no decorrer do tempo, com as famílias aumentando e casando entre elas, começou a mudar a estrutura, porque os deuses domésticos, ou seja, pai, avô, bisavô, os deuses internos, começaram a ficar estreitos demais, não eram abrangentes de forma suficiente
para abarcar outras tribos. E como as outras tribos, as outras cidades precisavam ter a mesma língua e o mesmo Deus, ou os mesmos deuses, eles, em vez de darem ênfase aos deuses internos antepassados, começaram a dar ênfase aos deuses externos. Então, de repente, em uma determinada cidade grega na beira do Mediterrâneo, a família começou a crescer e outras famílias foram se acrescentando. A língua e a lei era a mesma, mas os deuses não eram pai, avô, bisavô. Agora os deuses importantes, mais centrais, passam a ser os deuses externos. E numa primeira etapa, cada polis desse grupamento de famílias tinha um deus importante e os outros deuses que estavam enfileirados em uma certa ordem hierárquica. Então tinha uma polis que tinha como deusa Vênus, uma outra polis que tinha como deus Apolo, e elas se diferenciavam porque tinham deuses diferentes. Mas como tinham a mesma língua, a mesma tradição, as mesmas leis, e como originariamente esses deuses todos estavam enfileirados, esses deuses começaram a ficar uma multiplicidade de deuses que habitavam no Olimpo. O Olimpo, então, é o lugar em que todos os outros deuses moram. E cada cidade tem um deus preferencial, um patrono, mas tem os outros deuses também a serem reverenciados. E no decorrer do tempo, isso vai ficando de tal maneira que a pluralidade das culturas, das viagens gregas de porto em porto, o politeísmo fica norma. E quando um navegante passa de um ponto para o outro, com o comércio intenso do Mediterrâneo, eles têm 10, 8, 15 deuses, e esses deuses são iguais para ele poder fazer o comércio. Embora ele tenha, talvez, uma preferência, às vezes secreta, por um determinado deus ou deusa. Isso aí vai fazer que, no começo da nossa cultura, depois da fase dos deuses domésticos, a segunda fase seja o politeísmo dos deuses externos. E esses deuses externos eram tremendamente importantes e ficaram os deuses das principais cidades. Ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo, na Grécia e no mar Mediterrâneo, lá num cantinho do Mediterrâneo, um lugar bem pequenininho, e com um povo bem pequenininho, os judeus, eles inventam um Deus que é apenas um Deus. E esse um Deus não podia nem ser nominado, não tinha nome. Era Javé. Era um nome que não pode ser dito, de tão importante e sagrado e divino que ele era. E este Deus é um Deus dos judeus. Tem mais, ele é Deus somente dos judeus e não dos outros. Então, os judeus têm, como nas outras cidades gregas, eles têm um Deus. Mas nas cidades gregas tem um Deus importante e todos os outros membros do Olimpo fazem parte. Neste lugarzinho, que se chama então, hoje, Israel, há um Deus e apenas um Deus. Outros deuses não existem. E aparece a ideia do Deus uno e único. E esse Deus, numa primeira etapa, é um Deus somente dos judeus e mora
em cima de uma montanha e é o Deus do trovão. Então, reparem como, assim como as cidades gregas tinham o Deus do sol, o Deus da lua, agora aqui nós temos um Deus da lei, mas é o Deus do trovão. E esse Deus do trovão, que também mora em cima de uma montanha, vai dar os mandamentos, os 10 mandamentos, para o povo escolhido. E esse povo escolhido vai ter como característica, como unidade, não só agora laços de sangue, mas a unidade do povo israelense vai ser, eles pertencem ao único Deus. Tem um único Deus. E os judeus, então, com um único Deus, eles têm um Deus exclusivo, de sorte que, se tem uma guerra entre judeus e, vamos dizer, saduceus, o Deus dos judeus vai lutar a favor dos judeus contra os saduceus, o que, aliás, aparecia também nas guerras gregas, em que havia Apolo lutando de um lado a favor de um grupo e, na Guerra de Troia, um outro deus apoiando outro grupo. O Deus tinha os judeus, Deus dos judeus, o Deus do trovão, tinha aquele grupo protegido, e somente aquele grupo. Isso fazia com que a unidade, que era da família, da tribo, se tornasse agora uma unidade da religião. E muito mais forte que nas outras culturas do Mediterrâneo, esta religião se tornou o vínculo social mais forte, mais importante que o vínculo da família que havia entre os gregos, mais importante que as viagens comerciais e o contexto cultural grego, ficou agora o Deus judaico, Javé, e Deus único. E esse Deus é um Deus ciumento, não permite outros deuses. Só que esse Deus é Deus apenas dos judeus. E o que vai acontecer é que, dentro desse contexto, surge uma figura que vai mudar radicalmente esse conceito de Deus, que é o primeiro conceito de Deus no singular. Essa figura se chama Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, a rigor mais importante que Pedro ou qualquer outro dos apóstolos, Paulo de Tarso, ao pregar o cristianismo, Jesus Cristo, Deus, ele vai pregar o cristianismo para também aqueles que não são judeus, de sangue e de cultura. Então, de repente, o Deus de Paulo de Tarso se torna o Deus universal. E em Paulo de Tarso, nós vamos então ver que o judeu é judeu, mas sem deixar de ser judeu de sangue e de cultura, ele tem um Deus que abrange todos os outros povos e culturas. Então, em Paulo de Tarso, nós vamos ter uma universalização do conceito de Deus, mais importante do que aquele Deus original só dos judeus, exclusivamente dos judeus. E esse Deus de todos, ele vai agora ser aceito por alguns judeus, mas não por todos. Outros judeus vão dizer que não. E os outros povos não vão aceitar a teoria de Paulo de Tarso, porque de repente em vez de ter os múltiplos patronos divinos, eles vão ter um único Deus, e que não falava a língua deles. Daí então a importância de Paulo de Tarso escrever em grego, e o cristianismo ser feito em grego e não em hebraico. Isso é feito de propósito, porque grego era a língua universal. E este teós, agora único,
ele está concorrendo com a multiplicidade, a pluralidade dos muitos deuses. E o que vai acontecer nessa evolução é que os preceitos morais, os costumes que esses primeiros cristãos começam a trabalhar ficam mais universais que das outras religiões. Então, para surpresa dos habitantes em torno do Mediterrâneo, o judeu cristianizado, que se tornou universal, depois do Paulo de Tarso, o cristão, ele vai ter uma universalidade de língua e de cultura e de religião e de lei. Então eles ficam com muito menos leis, mas as leis são muito mais importantes. E toda aquela série de leis que a gente encontra no Antigo Testamento, são livros e livros inteiros do Antigo Testamento que tratam de preceitos sobre higiene, sobre como abater um porco, ou não comer carne de porco, ou como abater ou comer carne de camelo. Todos esses preceitos de higiene, lavar as mãos, essas coisas vão desaparecendo do Antigo Testamento, e esse novo cristianismo começa a dar ênfase para bem poucos princípios, que são os 10 mandamentos, e em cima dos 10 mandamentos, o primeiro princípio de que Deus é um só Deus. E um só Deus, e esse Deus é criador de todas as coisas, esse Deus é o Senhor de todas as coisas, e não apenas do trovão, e esse Deus agora é o Senhor da civilização. E quem quiser ser civilizado tem que entrar nesta comunidade que é múltipla, porque politicamente ela está dividida em várias cidades, em várias línguas, mas tem algo de comum que é a cultura falada em grego em torno de um único Deus. Aí surge o conceito de Deus na nossa cultura. E Deus agora, que era adjetivo, se tornou objetivo, sujeito. Deus agora é sujeito. O Deus como sujeito, como pessoa. E na evolução em cima deste Deus, vai acontecer algo muito importante. É que como se espalha este Deus, principalmente na camada mais pobre, que vê com grande alegria que nesse Deus todos os homens são iguais, esse Deus é bondoso, esse Deus faz justiça, as camadas menos privilegiadas vão acorrer a este Deus único e ele vai ficar mais e mais espalhado como uma importante religião no mundo mediterrâneo. E aí, neste contexto, a filha, depois a mulher, de um imperador, Constantino, fica cristã e convence o marido a ficar cristão também. Há uma grande dúvida se ele ficou cristão de fato ou se ele fez apenas por motivos políticos para dar unidade para o império. O fato é que, em Constantino, o cristianismo foi declarado religião oficial do Império Romano. Um movimento oriundo de Roma, que vai agora, por força das armas e do mérito intelectual dos princípios de direito que eles tinham, direito romano, eles vão conquistar, pedaço por pedaço, todo o Mediterrâneo. Todo mundo civilizado vai ficar, no decorrer desses 200, 300 anos, vai ficar um mundo romano. Esse mundo romano, como a gente logo vê,
do ano 100 a.C. até o ano 400, 500 depois de Cristo, é um único mundo, um único Estado romano, a lei romana e a religião romana. E se tem um outro que tem uma outra religião, ele vai sofrer toda a dureza da lei do Império Romano, que declarou como religião oficial a religião cristã. Então, depois de Constantino, o Império Romano fica o Império Romano cristão. E a civilização, que era uma civilização esfacelada, fracionada, fica uma civilização que é cristã e romana. E o centro dessa civilização se transfere de Constantinopla para Roma. E no Império Romano, nós vamos encontrar, então, a luta, primeiro, contra os primeiros cristãos. Os mártires no Coliseu são assassinados por motivos religiosos, mas dentro desse grande movimento, quem ganha a parada política e sociológica é a Igreja cristã romana. E o Império Romano fica cristão. E o imperador vai ter agora uma dupla função, porque o imperador romano também tinha o título de divus. Então, divus é um adjetivo, que significa divino. Então, o imperador romano era divino. E a pergunta é agora, mas quem é divino? É Jesus Cristo ou quem? O imperador? E na discussão sobre este assunto, que começou bem cedo, já em Constantinopla, vai acontecer uma coisa estranha, até hoje não bem explicada, que esse Deus uno e único, originariamente dos judeus, esse Deus, de repente, é trino. É Pai, é Filho, é Espírito Santo. Então, algo que veio lá dos judeus e entrou na nossa civilização, entrou como o Deus, o Theos, os judeus, o Deus do temor e do terror, mas Jesus Cristo é Filho de Deus e é divino, Deus. Só que César também é divino. E Jesus Cristo é divino, mas sendo Deus Pai, e Jesus Cristo também sendo divino, nós temos dois deuses. E dois deuses são, do ponto de vista da mística, dos números, dois deuses não são possíveis. Só pode haver três deuses, ou 7. Então, nós vamos encontrar já no começo uma enorme discussão se Deus é um só, se Jesus Cristo é realmente Deus. Muitos vão dizer que não é Deus, só pode haver um Deus. Outros vão dizer, não, Jesus Cristo é Deus, então é Deus também. E aí vai surgir o problema da Trindade, o problema da divindade de Jesus e da Trindade, o Espírito Santo une Pai, Filho e Espírito Santo. Esta virada teológica é feita no espaço grego, judaico de Constantinopla, e entra no Império Romano. É isso que entra no Império Romano. E quando, então, nesse contexto, o imperador diz que ele também é divino, os cristãos vão dizer, deixa ele ser divino. Não tem o menor problema, mas os principais divinos, o Deus realmente divino, é o Deus uno e trino. É o Deus que ficou homem. Então eles fazem uma união entre o Deus que está acima das nuvens e o Deus que está aqui entre os homens. E Santo Agostinho logo depois vai dizer, isso, pela graça de Deus, vai acontecer que todo aquele que acredita em Deus no cristianismo fique partícipe da essência divina. Agora, textual, abre aspas.
partícipe da essência divina. Fecha aspas. Essa teoria de Santo Agostinho vai se espalhar pelo resto do mundo cristão, e todo aquele que é cristão, pela graça santificante, ele também ficou divino. Só que uma divindade de segundo grau. Tem a divindade do Pai, Filho e Espírito Santo, e tem a divindade do imperador, também tem a sua divindade, e tem a divindade agora de todo e qualquer membro da Igreja Católica que não esteja em pecado. Então, de repente, todos nós ficamos divinos, pela graça de Deus. Então, Deus nos tornou divinos. Nesse contexto, é claro que vai haver um conflito de qual é desses deuses o mais importante. E inevitavelmente vai aparecer alguém, um grupo, que vai dizer, não, o mais importante Deus aqui é este. E este vai ser muito importante, por exemplo, o Império Romano. Então, o Império Romano tem uma divindade mais forte, mais substancial do que um outro Deus, porque divinos todos eles são. E dentro desse contexto, com o movimento contrário, vai aparecer a tendência de dizer, bom, todos são divinos, mas não são deuses, são divinos. E Deus mesmo, é um só. E esse Deus, um só, apesar disso, é uno, mas ele é trino também, é divino. E se faz, então, uma espécie de compromisso entre os seguidores de uma doutrina e de outra doutrina, estou falando do Concílio de Nicéia, em que eles fazem um acordo, e por maioria pequena, de que Jesus Cristo também é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo são Deus, uno e trino. Como é que uma coisa pode ser ao mesmo tempo um e três? E os outros divinos são divinos de outro calibre, de outra dimensão. E a dimensão do divino de outro calibre vai desaparecendo no decorrer da cultura, e a gente não encontra mais a palavra divino. E a modéstia vai dizer, embora a gente seja divino, não podemos acentuar demais essa divindade, sob o perigo de forçar demais a verdadeira divindade de Deus uno e trino. E a Igreja Católica vai então dizer, ok, não todos são divinos por igual. Mas aqueles que são chefes, os mais velhos, que dirigem uma comunidade, eles são mais divinos, porque eles administram e dirigem uma comunidade. Dirigir no sentido espiritual, mas também temporal. E esse mais velho, que é mais divino que os outros, mas não é Deus, esse mais velho vai se chamar presbíteros. E presbítero significa, pura e simplesmente, o mais velho. O mais velho é o presbítero. E dentro da comunidade cristã vão surgir, então, além de Deus unitrino, vão surgir os presbíteros nos diferentes lugares onde a cultura se concentra. E o imperador romano vai ter sempre o problema se ele é presbítero ou se ele não é presbítero e tem um presbítero ao lado dele, competindo com ele. E isso vai durar 1000 anos. Ele não sabe direito se é o imperador o verdadeiro divino, ou se o bispo é o verdadeiro divino. E nessas brigas nós chegamos, inclusive, a um ponto em que nós tivemos 3 papas ao mesmo tempo. Porque não sabia direito quem era mais divino que os outros. E com as reformas dos concílios, nos últimos 100 anos apenas, é que ficou mais e mais estabelecido que Deus é uma palavra, um substantivo que significa apenas o Deus unitrino,
e o divino passa para outra dimensão. Embora no livro do século XIX, do século XX, inclusive, a gente vai encontrar expressões como Dives Platão. O divino Platão escreveu no diálogo tal. Então, Platão ainda era, há menos de 200 anos, muitas vezes chamado de divino. Esse contexto que nós estamos trazendo aqui é o contexto da palavra divino, adjetivo, que se transforma em substantivo, se transforma em Deus. Eu quero encerrar, antes de entrar nessa parte, eu quero encerrar com o conceito contemporâneo. O conceito contemporâneo não é tão contemporâneo assim, ele até hoje é um conceito dominante entre católicos e protestantes, mas é um conceito que vem do século XI e XII. De acordo com esse conceito, vou falar especialmente de Tomás de Aquino, que é o mais lido, o mais importante dessa série. Eles tentam fazer uma fusão entre cristianismo e o aristotelismo, que tinha desaparecido do mundo cultural. O platonismo continuou, mas dentro do espaço mediterrâneo, os aristotélicos desapareceram. Ficou uma pequena tribo ensinando Aristóteles, mas uma tribo que se deslocou e foi parar na Índia. E da Índia voltou no século XI, através dos árabes. E os árabes, na África do Norte, reintroduziram o aristotelismo. E o aristotelismo começa a triunfar filosoficamente como a grande filosofia do mundo cristão. Então, nós, de repente, encontramos aristotelismo oriundo pelos árabes, lecionado em Paris, e cristão. Só que no momento em que a gente faz isso, o conceito aristotélico de Deus não existe em Aristóteles como tal. O conceito árabe de Deus é um conceito de Deus singular, mas ele não fez a ligação com a cultura aristotélica. Deus de Maomé é muito parecido com o Deus cristão. E o aristotelismo não tem praticamente nada a ver, muito pouco a ver com Maomé. Mas aqueles islâmicos aristotélicos que vão para a Península Ibérica, eles, de repente, quando chegam em Paris, precisam juntar aristotelismo e cristianismo. E aí, Tomás de Aquino e, antes dele, vários outros importantes, como Alberto Magno, foi professor de Tomás, e outros, eles vão dizer, juntar aristotelismo e cristianismo e dizer, não aristotelismo, nós temos substâncias. Uma pessoa é substância, aquela outra também é, um cachorro é substância, uma cabra é substância, aquela árvore é uma substância, a substância tem acidentes, a junção de vários faz uma sociedade. E eles agora vão dizer, muito bem, então agora eu vou pegar o sistema aristotélico e perguntar o que é Deus. Deus é um ser, uma substância? É. Tudo que é um ser, substância, ou então é um acidente apenas. Então vamos dizer, Deus é e é uma substância. E eles agora vão acrescentar. E essa substância está fora do mundo. Deus é transcendente e não imanente. Eles agora vão pegar o conceito de Deus e dar ênfase para aquela universalidade que nós encontramos, mas de outra forma, e vão dizer, este Deus está fora do mundo. É o primeiro motor imóvel de Aristóteles. E esse primeiro motor imóvel é completamente diferente de todos os outros. Ele é a causa de todas as outras causas.
Então, o universo se compõe de diversas causas e cadeias de causas, mas tem uma primeira causa que é transcendente, que está fora dessa rede, e esta primeira causa eu chamo de Deus. Tomás de Aquino. A primeira causa não causada, que é causa de todas as outras causas, esta causa eu chamo de Deus. E este Deus, então, neste contexto aristotélico, ele vai agora ficar um Deus transcendente, longe. E aquele Deus que estava aqui e que trabalhava com as pessoas, aquele Deus do qual nós somos partícipes, segundo Agostinho, aquele Deus que estava na história, aquele Deus, de repente, está fora da história, está fora do tempo, é um Deus atemporal, eterno, imóvel, mas que é a causa de todas as coisas. E na segunda etapa ainda, eles vão acrescentar, como esse Deus é a perfeição perfeitíssima, ele não pode depender, ter uma relação com a criatura, com a mesa, com a cabra. E eles vão dizer, a própria cabra é uma criatura e foi feita por Deus. Mas o ato em que Deus cria a cabra não é um ato contingente, porque senão seria apenas um acidente. Deus decide fazer uma cabra e não fazer um gato. Isso aí, então, Deus ia mudar, dependendo do que ele fizesse. Como nós mudamos quando fazemos coisas diferentes. Como esse Deus é perfeitíssimo, ele é imóvel. Sendo imóvel, ele não pode decidir essas coisas. Então, a cabra é criada por Deus, e Deus é o criador de tudo, mas não há uma relação real entre a cabra e Deus. A cabra tem uma relação para com Deus, mas Deus não tem nenhuma relação para com a cabra. Senão, seria um Deus da cabra. E não é. Ele é Deus só de tudo. E esse Deus de tudo, imóvel, absolutamente perfeito, sem se transformar quando cria cabra ou homem, esse Deus é um Deus estático. E esse Deus estático, trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas sem história, vai se tornar o ponto central da teologia de Tomás de Aquino. Então, Deus perfeitíssimo, imóvel, Deus não tem nenhuma relação de dependência para com nada no universo, mas todas as coisas têm relação para com ele. Filosoficamente, tem relação não para os dois lados, mas tem relação como se fosse só para um lado só. 8 minutos. Dentro desse contexto, o que vai acontecer é que este Deus ficou o Deus imóvel, que vai ser chamado o Deus dos filósofos. E os católicos, papas, bispos, percebem que isso não é de menos. Deus, afinal, criou um mundo, Deus salvou os homens, e eles vão dizer, então nós temos esse Deus imóvel, imutável e incognoscível, que ele é tão luminoso que a gente fica cego, não sabe, não pode dizer nada sobre ele. E o nosso Deus aqui, então eles vão falar, a partir de um determinado período, fim do século XIX, XX, início do XX, eles vão falar do Deus dos teólogos, que é um Deus imóvel, e vão falar do Deus dos teólogos. Dos filósofos, Robert. O Deus imóvel dos filósofos. E o Deus em movimento, o Deus dos teólogos, da teologia, da tradição. E vamos dizer, mas é o mesmo Deus. Mas agora fica um problema. Afinal, esse Deus é imóvel, perfeitíssimo, e não tem nenhuma alteração, ou ele é um Deus que se movimenta nas coisas. E essa posição não foi resolvida e continua sendo discutida, inclusive até o Segundo Concílio Vaticano,
até as últimas encíclicas do Papa anterior. Por quê? Porque eles precisam conciliar o Deus imóvel, perfeitíssimo, com o Deus da história e não conhecem. Não conseguem fazer essa conciliação. E a igreja, não se sabe se é a igreja do Deus imóvel ou a igreja do dia a dia. A igreja que está vivendo, trabalhando com os homens. Então, aquela tendência que havia de deixar a igreja e Deus isolado na transcendência foi sendo discutida, principalmente no Segundo Concílio Vaticano, e dizer, não, a igreja está aqui operando dentro da história dos homens, da igreja. Mas aí vem a resposta, então não é o Deus perfeitíssimo. Então não é Tomás de Aquino. E ao aceitar o Segundo Concílio Vaticano, eu estou recusando Tomás de Aquino e toda uma tradição que vem do século XII até o fim do século XIX. Ah, não, mas eu não estou refutando. Bom, essa posição antagônica existe e essa é o principal motivo das discussões entre os papas e a igreja atual. A igreja e os papas atuais vão dizer que Deus está na história e age na história. E eles estão esquecendo a estrutura de Tomás de Aquino. E o Deus, então, de Tomás de Aquino não é mais o Deus único. O Deus agora, do Bento XVI, vai receber a seguinte pergunta. Se Deus é esse Deus que está atuando, por que ele permite que alguém fique doente? Como é que ele vai permitir o mal da pessoa, o mal da sociedade? Como é que ele vai permitir o mal se ele é Deus, sabe tudo e é todo-poderoso? E aí, essa pergunta se deslocou para outro lugar e um Papa atual vai ter que lidar com essa pergunta. Dá para dizer, Deus são as leis que as pessoas criam para poder conviver mais ou menos civilizadamente. E como os povos são diferentes, as leis são diferentes, os deuses são diferentes, acontecem as guerras todas em nome de Deus, mas na realidade só se trata de leis. E os deuses são uma exemplificação mitológica para as pessoas que não entendem as leis, que têm que falar em imagens, para como se fala com crianças. A resposta curta e grossa é a seguinte: as leis, desde o começo da cidade antiga, as leis são personificadas em deuses. E essa tendência de personificar faz parte da emergência da cultura. Então tem um deus do sol, um deus do oceano, um deus da lua, e essa tendência de personificar Deus é que transformou um grupo de regras em regras divinas. E esse grupo não era um grupo abstrato, porque ele estava enterrado, os antepassados, no fogo sagrado, a Estia. Então, daí nós temos um conceito de Deus original que vem desse contexto. A tua pergunta é, então, hoje, a multiplicidade de estados e de leis. A lei não cria Deus. A única coisa que nós temos, a unidade, o único Deus que sobrou para um bom filósofo como Fichte, Schelling, Hegel, é a totalidade. Deus é a totalidade do universo. E o todo é sempre mais que a soma de suas partes. Então, essa auto-organização do universo é o todo. E nós somos, como Santo Agostinho muito bem disse, partícipes da essência divina. Partes da essência divina. Partes de todo. Partes do universo. Pronto, acabou.